Marcelo Saad. Eu agradeço ao Instituto Espírita de Educação pela oportunidade de falar sobre esse tema. Os sãos não precisam de médicos. Começamos com esta passagem do Evangelho, que está em Marcos e também em Mateus, onde tem esta descrição e é onde aparece esta frase: os sãos não precisam de médicos. Os fariseus, vendo Jesus comer com os publicanos e os pecadores, disseram aos seus discípulos: por que seu mestre come e bebe com eles? Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Vamos dissecar as palavras que estão nesse trecho do Evangelho. Em primeiro lugar, os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei, eram aqueles que se dedicavam ao estudo e à escrita e à estrita observação da lei religiosa. A lei contida nos 5 primeiros livros da Bíblia formam a Torá, tem ali 600 e poucos mandamentos que os judeus observantes devem aplicar na sua vida, e estes indivíduos, os fariseus, eram aqueles versados nestas leis e que eram consultados em casos de dúvida, ou seja, era uma espécie de liderança ou juízes ou professores que podiam dizer o que estava de acordo ou não com a lei religiosa. E ali na lei religiosa, eles deveriam não comer com indivíduos pecadores. E Jesus comia com estes pecadores, que nós vamos conversar agora a respeito. Os publicanos são citados neste trecho. Os publicanos eram indivíduos ali da Judéia que cobravam os impostos para Roma. A Judéia, como todas as outras colônias, pagavam impostos para Roma, e isso era colhido, esses impostos, por cidadãos da própria Judéia que se dispunham a exercer este papel. Eles eram desprezados pelo resto do povo da Judéia porque eles enriqueciam de forma escandalosa e, além disso, colaboravam com o inimigo, que eram os romanos. Então, estes indivíduos eram tão desprezados que, geralmente, alguém que fosse pagar os impostos a eles dava a quantia exata para não ter que pegar o troco que viesse da mão de um indivíduo como esse. Tamanho era o desprezo dos hebreus com relação a estes indivíduos, seus concidadãos, colaboradores do inimigo, e que acabavam se metendo em escândalos de corrupção também. Jesus fala que veio pelos doentes e que os doentes é que precisam de médico. Ele estava se referindo aos enfermos do espírito, aqueles que têm um comportamento reprovável, aqueles que estão desviados do caminho, todos aqueles que necessitam de orientação, necessitam de uma reforma íntima. Estes são os doentes a que Jesus se referiu, justificando então por que é que ele se sentava com pecadores, com publicanos e outros indivíduos tidos assim como impuros naquela época, né? Ele então se identificava como aquele que vem para corrigir aqueles que necessitam de correção e não aquele que vem para reforçar aqueles que já estão no caminho certo.
E ele fala também dos pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Aqueles desviados da moral, que erraram, mas podem querer buscar a redenção. Então Jesus oferecia esta porta aberta, essa oportunidade, mas sempre a decisão de seguir por esse caminho, ouvindo esses ensinamentos e reformando a sua vida, em última análise, é sempre da pessoa. Ele veio então abrir o caminho. As pessoas então que percebessem que estava na hora de mudar, é que trilhariam esse caminho aberto por Jesus. Falamos dos publicanos, aqueles cobradores de impostos, e nós temos uma figura ilustre de um publicano nos evangelhos. Ele se chamava Levi, era um cobrador de impostos. Jesus, em uma de suas andanças, o convidou a segui-lo. Este indivíduo imediatamente percebeu a oportunidade, ele já estava pronto para esse chamado, e ele largou tudo o que ele estava fazendo para se tornar um seguidor de Jesus. E ele então mudou o seu nome para Marcos e se tornou um dos 12 apóstolos do Mestre, mostrando que não existem indivíduos irrecuperáveis, até esses que eram extremamente desprezados pelo povo da época. Até no meio destes surgiu alguém preparado para uma mudança e que largou a sua vida anterior, se transformou totalmente, tornou-se um dos apóstolos, que inclusive escreveu um dos 4 evangelhos. E falando também nos pecadores, nós temos a figura de uma ilustre pecadora na Bíblia. Maria de Magdala, Maria Madalena, estava obsediada pela vida irregular que levava. Algumas vezes tentam retratá-la como prostituta, mas na verdade ela era baladeira, ela gostava de farra e de festa. E por isso ela se encontrava obsediada. E Jesus expulsou os seus demônios, aqueles obsessores, os espíritos que a acompanhavam por causa dessas irregularidades, e aí Maria de Magdala tornou-se sua seguidora mais fiel. Em versões não oficiais dos evangelhos, ela era a preferida de Jesus, mostrando que também, mesmo entre os pecadores, há pessoas dispostas a mudar e se tornar verdadeiros mantenedores da boa nova e trabalhar em nome do bem. Mas alguns diriam, ela foi curada por Jesus. Bem, Jesus fez muitas curas e muitos milagres, mas pouquíssimos foram os que o seguiram. Jesus curou indivíduos com paralisias, com cegueira, mas esses indivíduos não se tornaram seus seguidores, mostrando que, na verdade, é o chamamento, é o despertar de alguma coisa que já estava latente dentro da pessoa, que faz essa mudança acontecer. E também outros pecadores ou doentes, né? Jesus que veio pelos doentes, são citados na Bíblia. A adúltera condenada ao apedrejamento, né? Naquele episódio em que Jesus falou: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Também Jesus mostrou que a gente não deve julgar, e sim pegar essas pessoas desviadas e tentar mostrar o caminho do bem. O servo do centurião, que era um inimigo. Os romanos, então, eram os dominadores, portanto, tidos como inimigos pelo povo da Judéia, e o centurião, um soldado, um líder de uma guarnição, tinha um servo que estava muito doente. E o centurião foi então pedir para Jesus que curasse este servo.
E Jesus, então, o curou à distância e disse que a fé deste centurião era de fazer inveja para qualquer outro seguidor das leis. Portanto, ele ajudou um inimigo, mostrando que não existem inimigos, né? Talvez adversários, oponentes, gente que está do outro lado, mas que pode, através da nossa exemplificação, passar para o nosso lado. Jesus também perdoou os que o crucificaram, dizendo: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Mostrando também que mesmo ali naquela situação ele abençoava os que o crucificavam, mostrando que ele veio para os doentes. Se esses que os crucificaram eram indivíduos que não sabiam, que estavam desviados do caminho, eles eram clientes, eram público-alvo de Jesus. E ele não fazia distinção, né? Jesus via o potencial das pessoas desviadas e se dirigia especialmente a eles, sem julgamento. Ele só via, então, o que tinha de bom a pessoa, não o que ela tinha de ruim. Isso é o que mede o quanto nós podemos melhorar. Não é o quanto nós temos de ruim, mas sim aquilo que nós temos de bom, aquele nosso potencial, as oportunidades de melhora que nós temos. Isso é o que dita o quanto nós estamos prontos para uma mudança, o quanto existe espaço para desenvolvimento. Ele não menosprezava os que tinham inferioridade moral, intelectual ou financeira. Ele só via a capacidade de evolução e o potencial de transformação das pessoas de qualquer classe educacional, moral, financeira, coisa que era inédita naquela época dele. Então, qual era o público-alvo de Jesus na sua pregação, nas suas andanças? Ele se dirigia àqueles deserdados, os que mais necessitavam de consolação. As pessoas nesta situação, naquela época, não tinham qualquer forma de amparo, não existia nenhuma forma de previdência, o governo não ajudava essas pessoas de forma alguma, então elas estavam abandonadas à misericórdia das esmolas ou de outras formas de ajuda. E essas pessoas então não tinham oportunidades na vida, mas mesmo assim ele se dirigia a elas, que era o contrário do que acontecia com os grandes sábios, com os grandes nomes daquele tempo, né? Porque naquele tempo essas pessoas mais elevadas queriam então instruir esses indivíduos de classes mais altas, que eram os orgulhosos da época, que acreditavam já possuir toda a graça, mas esse não era o público-alvo de Jesus. Jesus também se dirigia aos doentes, aos deficientes, que eram os excluídos da época porque eram considerados impuros. Aqueles com algumas doenças, algumas deficiências, não podiam sequer entrar em algumas partes do templo de Salomão, porque aquele templo era um lugar puro e eles iam trazer a sua impureza. Então, nem mesmo fazer suas obrigações religiosas eles conseguiam. Eram afastados e Jesus se dirigia a eles, curando-os, oferecendo oportunidades e ensinamentos. E, principalmente, Jesus fazia curas aos sábados, no dia de descanso religioso do judaísmo, o que era proibido pela lei religiosa, né? Não deveria trabalhar, fazer qualquer tipo de atividade no sábado, a não ser ficar estudando a lei religiosa. E ele praticava essas curas, o que contrariava muito os fariseus. Mas ele fazia isso para mostrar que a sua mensagem era universal e que o amor supera a lei religiosa fria, a letra que mata, né? O amor e a caridade estão acima do que está escrito
na lei religiosa. E ele trouxe essa outra interpretação do que é que agrada a Deus. Porque para os fariseus, para os estudiosos da lei judaica, o que agradava a Deus era cumprir os deveres religiosos, pagar os dízimos, fazer os sacrifícios, cumprir os mandamentos e etc. Os alimentos proibidos ou não, as atitudes que eram liberadas ou não, esse tipo de cumprimento é que agradaria a Deus na visão dos fariseus. Mas Jesus trouxe esta mensagem que, enquanto eles faziam isso, obedecendo à lei, muitas vezes eles estavam se distanciando dos impuros, daqueles em desgraça, e que isto não agradava a Deus. Praticar todos estes mandamentos em função de um afastamento dos necessitados, de virar as costas para aqueles que teriam oportunidade de melhorar, mas não encontram o caminho, isso era pior do que seguir todos esses mandamentos, do que não seguir, né, do que abandonar todos esses mandamentos e ir na direção destes necessitados. Então Jesus trouxe essa mensagem do que realmente agrada a Deus. Jesus colocava a caridade e o perdão acima da letra fria da lei. E isso enfurecia os fariseus e foi um dos motivos para que eles conspirassem contra Jesus. Ele trazia uma mensagem muito diferente, muito radical, estava chamando muita atenção, e era uma coisa que poucos podiam entender naquela época, essa mensagem do amor acima da letra da lei. Isso era considerado blasfêmia. Mas Jesus já sabia que isso enfureceria esses indivíduos, mas que alguns entenderiam a mensagem e poderiam então mudar de atitude. Então Jesus fez questão, em outra passagem do Evangelho, dizer: eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Porque os fariseus dizendo que ele estava descumprindo a lei, ele estaria sendo uma ameaça para o cumprimento da lei pelas outras pessoas também. Mas ele veio complementar a lei antiga, o Antigo Testamento, todas aquelas leis religiosas, as obrigações, os deveres, rituais que o judeu observante deveria fazer, deveriam ser complementados por esta nova prática que Jesus estava trazendo, da caridade, do amor, do perdão e do desenvolvimento pessoal e coletivo. Um complemento e não uma anulação de tudo o que estava escrito. Numa outra passagem do Evangelho, Jesus diz o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ele estava querendo dizer para não perder tempo com algumas pessoas que não estariam prontas ainda para uma mudança, que ainda não seria capaz de entender a mensagem, absorvê-la e transformar isso em ação. Então ele fez essa comparação de que nós gastarmos o nosso tempo com pessoas que ainda não estão preparadas é como se a gente atirasse coisas valiosas para animais que não saberão o que fazer com elas. Ele falou das pérolas aos porcos, né? Porque alguns ainda estão muito obstinados no erro, ainda não conseguem aproveitar as oportunidades, os ensinamentos e não conseguiriam mudar suas atitudes. Essas pessoas, a gente precisa reconhecer a nossa impotência também, respeitar
o tempo do outro e não ficar insistindo, martelando em ferro frio. Em algum momento, esses indivíduos, nessa encarnação ou em outras, vão perceber que o caminho da mudança é o único possível e aí sim vão aproveitar, às vezes, uma pequena dica, uma pequena oportunidade. E Jesus fala ainda, olha, de repente esses animais, para quem vocês estão jogando essas coisas valiosas, vão se voltar contra vocês, né? Se a gente insistir com pessoas que não estão dispostas a entender o que nós estamos falando, nós podemos acabar entrando nessa sintonia. Num bate-boca, a gente vai só gastar energia, vai minar o nosso próprio equilíbrio em função de alguma coisa que não vai acontecer, de uma melhora que o outro não vai aproveitar. Então Jesus não cobrou mudança de ninguém. Isso é importante. Ele veio para os doentes, veio para os pecadores, para os necessitados. Mas ele não ficou cobrando que as pessoas mudassem de atitude. Ele apontava o caminho. Alguns entenderam, alguns não, e esses que não entenderam, Jesus simplesmente seguia em frente e deixava para que eles desenvolvessem essa sua evolução num outro momento da sua existência. E o Espiritismo reforça esse tipo de coisa, de que tudo tem um potencial de melhora. Nada é essencialmente bom ou mal. O mal, na verdade, é a ausência do bem. E então, lentamente, nós vamos todos despertar para as nossas potencialidades interiores ocultas. Às vezes, então, nós já estamos prontos e um pequeno empurrãozinho, uma pequena palavra, uma pequena oportunidade já é o suficiente para que isso que está já engatilhado possa se manifestar plenamente. Aí sim é que nós, seguindo a mensagem de Jesus, vamos nos dirigir aos doentes, como se fôssemos médicos, para oferecer uma alternativa de melhora e ver se essa pessoa já está em condições de abraçá-la. Lembramos aqui de uma outra frase de Jesus. Em verdade vos digo que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso é porque nós estamos sempre num combate entre a nossa natureza material e a nossa natureza espiritual. Nossa natureza material é aquilo que o nosso corpo pede, a fome, o frio, tudo aquilo que nós temos que respeitar da nossa parte biológica. E temos uma natureza espiritual que sabe de coisas mais elevadas, que aspira à elevação, conhecimento, o contato com Deus. Então, depende de em que fase nós estamos. Se estamos deixando mais espaço para a nossa natureza material, estamos mais afastados da nossa natureza espiritual. Nós vamos estar prontos na medida em que a gente tiver necessidades espirituais que vão superar as necessidades materiais. Então temos que fazer a nossa parte também nessa exemplificação de Jesus. Quem são os doentes de hoje, os pecadores, para os quais Jesus veio e se dirigia e eram seu público-alvo, né? Hoje nós temos os ingratos, egoístas, traidores, corruptos, todos aqueles que não correspondem ao modelo de perfeição que a gente estabelece, né? Então todos eles são dignos da piedade e da ajuda que nós possamos oferecer. Veja, isso inclui também os políticos, os malfeitores que aparecem nos jornais. Então, cada vez que nós lermos um jornal e sentirmos essa repulsa por essas pessoas, vamos lembrar que eles são indivíduos desviados.
que nós vamos fazer a nossa parte através da exemplificação, que nós vamos manter uma porta aberta ao diálogo. E, de resto, a justiça dos homens se encarregará disso e a justiça de Deus mais para frente. Então, com serenidade, vamos encarar estas atitudes. E por que nós temos que ajudar os mais atrasados? Porque aí a gente acelera a evolução do mundo. Então, em última análise, cada vez que eu estou ajudando um pecador, um doente como esse, eu estou contribuindo um pouco para a evolução da humanidade e então eu estou beneficiando também a mim mesmo e a toda a humanidade. Vamos começar então com os doentes que estão mais próximos, né? Nós todos temos algum nível de desequilíbrio, algum nível de afastamento do caminho correto. Então, nós não somos todos sãos. Nós somos cegos conduzindo cegos, mas aquele que tem um pouco mais de recurso pode dividir esse recurso com alguém que esteja bem mais desviado, e é isso que Jesus nos pede, né? Não nos afastarmos dessas pessoas, tentarmos oferecer o nosso serviço e, se possível, com aquele que está mais próximo. No lar, geralmente nós temos as relações mais complexas, complicadas, difíceis, né? Mas é aí que a gente pode tentar começar esse tipo de oferecimento, de sacrifício. Então, concluindo esta apresentação, nós percebemos que Jesus nos aceita como somos, mas se recusa a deixarmos como estamos. Isso é importante. Na nossa tarefa também de ajudar os necessitados, a gente precisa entender que precisamos aceitá-los, respeitá-los do jeito que eles são, porque também seria injusto alguém cobrar de nós mudanças para as quais nós não estamos preparados a fazer. Da mesma forma, a gente aplica esse tipo de respeito, mas ao mesmo tempo nós devemos recusar a deixar essas pessoas como elas estão. Também não vamos martelar em ferro frio se não for o momento da pessoa, mas vamos deixar a porta aberta, a oportunidade do diálogo para que, a qualquer momento, essas pessoas possam aproveitar a nossa ajuda. Importante lembrar que Jesus falou, vá e não peques mais. É importante, então, nós usarmos a oportunidade dada para refazermos o nosso caminho de uma forma definitiva, abandonarmos os hábitos antigos e virarmos homens novos, né? E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Eu agradeço mais uma vez o IEE pela oportunidade e a vocês pela atenção. Muito obrigado.